Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais uma vez o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho atualmente na cidade de Joinville, em Santa Catarina. É um prazer muito grande para mim, para todos nós da rádio, trazer esta palavra do Senhor para a sua vida. E hoje nós queremos estudar exatamente o texto de 1 Pedro, capítulo número 3. Nós estamos dando uma sequência neste livro de Pedro e nós então queremos hoje abordar o capítulo de número 3. Eu quero fazer a leitura do texto e depois dar uma breve explicação para você a partir desta leitura que eu fizer. Então, a primeira parte de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora uma palavra direcionada aos maridos, versículo 7. Maridos, vós igualmente. Vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Portanto, esses primeiros versículos aqui, os 7 primeiros versículos do texto de 1 Pedro, capítulo 3, são versículos direcionados ao homem e à mulher. E aí nós nos perguntamos qual é o papel, qual é a atitude da mulher dentro do casamento, qual é a atitude do homem e qual é o papel do homem dentro do casamento. O texto vai mostrando aqui, as mulheres igualmente sejam submissas aos seus próprios maridos. A princípio, isso não é um problema. A questão da submissão aqui, quando é acompanhada de amor, de presença, de dignidade, de respeito, etc., não há este problema. O que nós percebemos neste texto é que Deus dá os direcionamentos para o casamento, para o matrimônio. E dentro do direcionamento que Deus dá, ali nós vemos a questão da dignidade, a gente vê a questão do respeito, a gente vê a questão do amor e a gente vê também essa questão da submissão. Mas no submissão aqui, não no sentido de escravidão. O que acontece é que nós estamos numa sociedade, por exemplo, que deturpa essa questão. A sociedade ela sempre prega o espírito de igualdade. É evidente, diante de Deus, todos nós somos iguais, nós recebemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus morreu também por todas as pessoas, os homens e as mulheres. Então, diante de Deus, existe essa igualdade. No entanto, na relação conjugal, Deus estabelece a autoridade do marido sobre a esposa, e estabelece a submissão dela à autoridade do marido. Não é aqui escravidão, lembrando bem isto, porque a sociedade diz que a submissão significa escravidão. E não é isso que trata o texto. Fala do respeito mútuo de andar juntos. Homens e mulheres, marido e esposa, caminham juntos numa mesma direção, olhando para as mesmas metas que querem alcançar. É assim que se estabelece o relacionamento conjugal. Nós sabemos que o homem tem o seu papel diante da sociedade, diante do casamento. A mulher também tem o seu papel importante dentro do casamento.
E nós não queremos que esses papéis sejam modificados, mas que eles continuem sendo evidentes a partir da formação de cada um, a formação do homem, como também a formação da mulher. Infelizmente, o pecado, então, ele tem trazido problemas a este respeito, no que diz respeito à questão do casamento. Mas aquelas mulheres que estão sob a palavra do Senhor e vivem sob a palavra do Senhor, elas submetem ao seu esposo com amor e porque estão caminhando juntos. Porque logo em seguida, quando é dito aqui que o marido deve viver a vida comum do lar, está mostrando que os maridos devem dar à sua esposa a dignidade, devem viver com amor. No outro texto diz que se for necessário o marido morrer pela mulher, que ele assim faça, porque assim como Jesus amou a igreja, deu a sua vida pela igreja, deu a vida pelas pessoas, assim também os maridos devem dar a sua vida pela esposa. Então, percebem que a ideia central do texto é que haja, então, um comum acordo entre o homem e a mulher. Uma certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que você não casa para ser feliz, mas você casa para fazer o outro feliz. O marido casa para fazer a sua esposa feliz, a esposa casa para fazer o seu marido feliz. Então, se ambos têm esta ideia de que devem fazer o outro feliz, então o casamento vai bem. Até porque o casamento não é uma partida de tênis, por exemplo, onde um quer lançar a bola longe do outro para que o outro perca. Não, o casamento é como se fosse uma partida de frescobol, uma brincadeira do frescobol, onde a bola é lançada, as pessoas jogam juntas, onde o mais importante daquilo ali é que a bola fique no ar e se estabelece então aquela harmonia naquelas jogadas entre aquelas pessoas que estão envolvidas naquele frescobol, certo? Assim é o casamento. O casamento é um levantando o outro, um dando suporte para o outro, e desta forma, então, a mulher considera o seu esposo e o esposo também considera a sua mulher. Não se preocupem com essa questão de adereços externos, conforme diz o texto da Bíblia, mas isso não significa necessariamente que agora homens e mulheres vão andar de uma forma relaxada, sem um cuidado com o cabelo, com o vestuário, com o asseio, ou algo parecido. Não é exatamente isso aí. Mas o valor do ser humano, tanto da mulher quanto do homem, necessariamente não está na sua parte externa, mas o valor do homem e da mulher está naquilo que está dentro do seu coração. É isso que o texto quer dizer. É do coração do homem e da mulher que vão brotando esses valores bonitos naquele relacionamento entre os dois. Então, esse é o texto de 1 Pedro 3, versículos 1 até 7. Continuando no texto agora, de 1 Pedro 3, eu quero ler do 8 até o 12, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que texto interessante esse do 8 até o 12. Aqui nós temos o título A Vida Exemplar Cristã, o Amor Fraternal. O texto aponta para a importância das relações que são amorosas e que haja o amor fraternal entre as pessoas. O que nós podemos afirmar que em Cristo nós vamos tratar a todos fraternalmente. Nós vamos tratar a todos agora como nossos amigos, de uma forma bondosa, sermos misericordiosos, não pagando mal por mal. E pelo contrário, diz o texto aqui, bendizendo a pessoa. Bendizendo significa retribuir o mal que talvez ela tenha feito contra você em bênçãos.
você está me fazendo mal, mas eu considero você uma pessoa abençoada e eu quero rogar, eu quero pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida. É exatamente isso, bendizer a pessoa. O texto também aponta para um cuidado com o nosso falar, não falar mal, não xingar, praticar o que é bom, buscar a paz. Que bacana quando as pessoas conseguem viver desta forma. Os nossos relacionamentos humanos, eles se tornam mais fáceis quando nós criamos oportunidades para que realmente sejam uns bons relacionamentos. Muitas vezes as pessoas guardam mágoa, têm rixas no seu coração, vivem momentos de tensões, porque elas mesmas buscam por isso. Elas plantam, elas semeiam aquilo ali e depois elas vão colhendo também coisas ruins. Mas o texto aponta no seu relacionamento com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu, enfim, que seja um amor fraternal, carregado de bondade, de misericórdia, de coisa bonita, de coisa que vem realmente agregar a vida das pessoas. Que coisa bacana quando as pessoas conseguem viver desta forma. Muito bem, indo um pouco mais adiante agora, do versículo 13 até o 22 diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com toda boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Continuando, diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, o final desse texto. E o que diz, então, a continuação desse texto aqui? Eu quero colocar alguns tópicos para vocês que são muito interessantes. Esses versículos do 13 até o 22, eles apontam para provações, apontam para os sofrimentos, apontam para a redenção. Sempre coloca sobre Jesus o exemplo de que nós podemos seguir. Jesus fez tudo isso por nós e ele vai estar sempre conosco, nos acompanhando. O texto vai dizendo que as provações também podem ser para purificar e nos lavar, e também nos levar a crer ainda mais no Senhor Jesus. As provações sempre nos colocam mais perto de Deus. Da forma como nós encaramos as provações, nós vamos estar mais perto de Jesus. O texto também fala que nós santificamos a Cristo e nós estamos prontos para defender a nossa fé. Não importa em que situação, quando fomos demandados a defendermos a nossa fé, aqui nós temos a palavra de que nós vamos estar firmes e fortes. Até mesmo as provações vão nos levar a crer mais em Jesus também, e quando formos demandados por qualquer pessoa a defendermos a nossa fé, nós podemos dizer com toda tranquilidade quem é o nosso Senhor Jesus. E aí o texto vai apontando que tem as palavras do credo ali que afirmam sobre a morte de Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Jesus morreu por mim, Jesus desceu ao inferno, diz o texto, ele pregou aos espíritos em prisão, não arrependimento, mas foi lá e disse ao diabo e aos que estavam lá no inferno já, eu sou vencedor sobre a morte. E logo depois disso, então, Jesus ele ressuscita, ele mostra aqui a sua destruição da morte.
Ele mostra-se vencedor sobre Satanás. Isso o texto coloca. O texto também fala da ressurreição de Jesus e de que ele está sentado à direita de Deus, que mostra então a sua autoridade. E vale ressaltar no versículo 21 também, que ele fala sobre o batismo. Olha que coisa interessante, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. O texto aponta para o batismo como sendo um sacramento que nos salva. Portanto, este texto aqui, dos versículos 13 até 22, é um texto tremendamente recheado de informações bíblicas, teológicas para o nosso dia a dia. Quem é Jesus? E quais são as nossas provações? E como é que nós podemos vencer todas elas? O texto aponta que Deus vai sempre estar conosco nas provações. O que nós, então, entendemos de todo esse texto do 1 Pedro, capítulo 3? Eu vou fazer um breve resumo aqui. Primeiro ponto que eu quero ressaltar. Em Jesus, nós somos novas criaturas. Veja bem, em Jesus nós somos novas criaturas. E por sermos novas criaturas em Jesus, nós temos os frutos da nossa fé. E o batismo também que nos torna membros da Igreja de Cristo, a partir dali também nós temos os frutos do nosso batismo no nosso dia a dia. E também vai apontando para nós que Jesus morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós na cruz. E agora, então, nós somos novas criaturas por causa de Jesus. Veja que coisa interessante. Jesus, através de sua morte e sua ressurreição, proporcionou a todos nós o fato de agora nós somos novas criaturas. Pronto. Agora, como novas criaturas que nós somos em Jesus Cristo, os nossos relacionamentos podem ser melhores. E aí a primeira parte do texto fala do relacionamento da vida conjugal. Muitas vezes os casais criam tensões, criam dificuldades nos seus relacionamentos e não precisa disso. No momento em que nós estamos envolvidos num relacionamento conjugal, que nós possamos fazer de tudo para vencermos os adversários que muitas vezes também são colocados e vêm ao nosso encontro. Eu sempre digo que o sentimento chamado amor, que nos envolve emocionalmente com aquela pessoa, este sentimento é uma decisão que nós tomamos. Quando nós tomamos a decisão de amar alguém, nós vamos fazer tudo por aquela pessoa. Quando a mulher toma a decisão pelo seu esposo, ela vai fazer de tudo por ele. Quando o esposo toma a decisão pela sua mulher, ele vai fazer de tudo por ela. E que bênção isso! Isso é uma maravilha. Vamos viver bem os nossos relacionamentos, o relacionamento conjugal. Também agora, como nova criatura, significa que o nosso relacionamento com as pessoas pode ser melhor. E ele vai ser melhor a partir do momento também que você toma essa decisão de querer fazer o melhor. O amor fraternal, relacionamento que seja de tranquilidade, de bondade, de misericórdia com as pessoas. Não se deixe levar pelas tensões. Muitas vezes elas vêm, elas nos acompanham, faz parte também da nossa vida. Mas nós não podemos deixar que essas tentações tenham qualquer domínio sobre nós. A tentação para o mal, que eu quero dizer aqui. Lutero diz que nós somos... as tentações são como aves ou pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Nós não podemos permitir que façam ninhos. De fato, as tentações sempre vão estar à nossa volta, mas nós não podemos permitir que elas tenham qualquer domínio sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente. E também esse texto, ele aponta que mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que nós tenhamos provações, ainda assim, nós podemos continuar confiando e vivendo a graça do Senhor. Não há algo melhor para a nossa vida do que viver na graça e no amor de Deus. Nós sentimos isso. É extraordinário sermos membros do corpo de Cristo, da igreja cristã. É extraordinário nós temos o Senhor Deus como nosso único Deus e Salvador, nosso Deus que orienta toda a nossa vida e que direciona toda a nossa vida. E aqui neste mundo, amigos, nós estamos apenas de passagem. A nossa vida plena é na eternidade com o nosso Deus. Por isso, enquanto aqui estivermos, seja homem, seja mulher, seja casado, seja solteiro, não importa, mas vamos viver a nossa fé, a nossa vida, nosso cristianismo com entusiasmo, com muito amor, com muita alegria, porque a qualquer momento Deus vai nos chamar. E quando Deus nos chamar,
aquilo que Ele preparou para nós lá na eternidade já está mais do que preparado e esperando por nós. E que alegria vai ser esse nosso encontro com o nosso Deus lá na eternidade. Deus abençoe a você. Viva uma vida tranquila, deixa a vida me levar, diz a música, vida leva eu. E de fato, nossa vida seja uma vida transbordante de alegria, como o esposo, como a esposa, ou com os nossos amigos, independente das provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Lembre-se, acima de tudo, Deus está conosco, porque Jesus mesmo prometeu, dizendo que estaria conosco até o fim, até quando Ele voltasse. Que Deus, então, permita a cada um de nós ter essa alegria de fazermos parte dessa vida com o nosso Deus. Obrigado por ter ouvido também esse programa e sempre os convidamos a estar conosco, a participar das demais programações a partir dessa rádio. Um grande abraço e fiquem todos na paz. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.